o povo brasileiro tem memória. O povo brasileiro tem memória. O que o povo brasileiro está fazendo, né, desse período para cá é fazendo o seu verdadeiro juízo. Porque eu digo para vocês, minha gente, eu já tive a idade de vocês. Não é? Eu já estive em colégios secundários, eu era líder estudantil, era líder na universidade. Na época do golpe militar, não é? Levei muita pancada, fui preso 2 vezes. De modo que eu, se estivesse na posição de vocês, naquela oportunidade, com aquela campanha da mídia, eu seguramente estaria também nas ruas pedindo a deposição do presidente que fosse. Então, eu entendo perfeitamente tudo o que se passou e entendo a mobilização que foi feita com os jovens, porque eu também já fui mobilizado. Então, de modo que eu acredito que o povo brasileiro sim tem a memória. Eu tenho, por exemplo, memória exata de tudo o que aconteceu desde que eu comecei na minha faixa dos 14, 15, 16 anos, a participar de alguma forma da vida política do meu país. E eu tenho uma memória muito grande de tudo o que aconteceu. Agora, acontece que, ao longo do tempo, a gente vai fazendo o nosso juízo. Porque muitas coisas que dizem, quantas vezes uma pessoa não chega para a gente e diz assim, olha, não fala com esse camarada não, que ele não presta. Esse camarada não fala não, porque ele é um chato. E daqui a pouco a gente vai falar com a pessoa e descobre que é completamente diferente daquilo que nos disseram. O que é importante é que seja dada oportunidade ao povo brasileiro de fazer o seu juízo dentro de um ambiente de razoável tranquilidade, sem que haja um clima de emoção transbordando pelas ruas, de modo a dizer, esse fulano aqui é culpado, temos que crucificá-lo, ele é o causador de tudo e tal. Nós temos que ter um pouco de razão e, para isso, é preciso que tenhamos memória. E o povo brasileiro tem memória. Ok, em cima. Garoto, fala. Eu queria saber, depois de tudo que o senhor foi acusado, o que você acha da miséria assim, que está o Brasil em questão à seca no Nordeste? Assim? E o que o senhor acha do plano do Fernando Henrique? Bom, nós estamos vivendo um momento de extrema gravidade no país, não é? Todos nós sentimos nas nossas casas, vocês sentem nas suas, as dificuldades por que passa o país. Nós temos hoje alguma coisa que a sociedade conquistou, que é positiva, que é a chamada estabilidade monetária. Mas acontece que essa estabilidade monetária está sendo mantida à custa de um enorme sacrifício. Nós temos hoje desemprego recorde no país. A saúde nunca esteve numa situação de calamidade como hoje se encontra. E nós nos lembramos que nos foi pedido o imposto do cheque, o chamado CPMF, dizendo, me deem o CPMF que eu salvarei a saúde. O CPMF recolhe de 6 a 7 bilhões por ano e desses recursos quase nada vai para a saúde. A educação, vocês aí, alguns são, acredito, universitários, né? E sabem que hoje a universidade está relegada a um plano secundário, quando a universidade, num mundo hoje globalizado como está, tem que ser a fonte de cérebros e de mão de obra extremamente qualificada para ajudar o país a competir nesse mundo globalizado. Nós temos aí os aposentados sendo tratados com adjetivos e de forma pejorativa. Nós temos aí os funcionários públicos que estão há 4 anos sem reajuste. Nós temos aí os comerciantes, os empresários e os industriais que estão quebrando, que estão falindo por culpa desses juros extorsivamente altos que estão impedindo o país de progredir. Enfim, e nós vemos aí esses efeitos todos causados pela política econômica e ficamos todos muito preocupados. A crise que se abate sobre o Brasil é séria, o organismo econômico brasileiro está debilitado. E, portanto, qualquer vírus que venha lá de fora, seja da Ásia, seja da Rússia, vai pegar esse organismo debilitado e pode submeter esse organismo a um processo duríssimo de uma doença de difícil recuperação. Por isso é que eu acredito que é necessário nós fazermos mudanças profundas, mantendo a estabilidade, mas com desenvolvimento. Agora, na hipótese do senhor poder se candidatar através do TSE, e numa hipótese de, no segundo turno, existir o que existe hoje, uma briga bem forte entre Lula e Fernando Henrique, no segundo turno, em quem o senhor votaria? Eu votaria no Lula. No Lula. Por quê? E por que essa mudança tão grande? Porque o Lula, e outro dia num programa de rádio,
outro dia num programa de rádio, embora eu ache que no segundo turno estaremos novamente eu e Lula, mas num programa... Me permito dizer isso. Bom, mas deixa eu dizer. Então eu estava num programa de rádio, num debate, e me perguntavam alguma coisa sobre a eleição e sobre o Lula e tal, e eu me referia ao Lula como companheiro Lula. E havia dentre os jornalistas 2 que eram do PT. E eles intrigados com aquilo de companheiro, aí ele me pergunta, mas espera aí, como chamar ele de companheiro? Ele não é seu companheiro? Aí eu disse, engano seu. Nós fomos companheiros na campanha das diretas, nós fomos companheiros na disputa pela presidência em 89 e hoje somos companheiros na mesma visão crítica que temos do governo FHC. Então não posso deixar de dizer que eu me considero hoje e nessas circunstâncias o companheiro. E falo que no segundo turno, embora eu acredite, segura e sinceramente, que no segundo turno estaremos Lula e eu novamente reeditando a final de 89, se não der isso e se der Fernando Henrique e Lula, eu votarei em Lula para presidente. Aqui, garoto. O senhor acha que o que aconteceu com o PC Farias foi queima de arquivo? Não sei se foi queima de arquivo ou o que houve exatamente. Eu devo me valer do relatório da polícia, que foi muito investigado, né? Vários investigadores e substituíram vários investigadores até chegar à conclusão de que foi um crime passional, não é? Então eu tenho que me valer pelo laudo que a polícia divulgou e tornou oficial. Okay. Alô? Senhor presidente, queria saber, porque o senhor se declara totalmente inocente, né? E que foi, na verdade, posto num esquema. Não, ninguém é santo. Eu não sou santo. Tá ok, mas cometi erros, da maneira como claro, o senhor expôs... Claro que eu cometi erros. Mas claro que maneira... eu cometi. Agora não... Só um minutinho. Agora, minha gente, nenhuma dessas acusações graves que me fizeram, elas foram verdadeiras, porque se fossem verdadeiras, vocês não acham que eles teriam me condenado? Claro que teriam. Nada disso é... Tanto que não foi, porque foram 2 anos e meio de investigações, tá certo? Desculpe a interrupção. Com certeza, o senhor fala que foi investigado, a privacidade foi invadida e tal, mas só que a maioria dos brasileiros não consideram inocente. Eu queria saber como o senhor lidar com isso, de legalmente sendo inocente, mas moralmente eu acho que não é por aí. Entendeu? Veja. Veja, é para isso que existe uma eleição, entende? É para isso que existe uma eleição. E é para isso que eu desejo ouvir a resposta popular nas urnas. Quer dizer, você fala, e com toda a propriedade que o seu entendimento merece, de que esse não é o seu entendimento, mas vamos ouvir o conjunto da população. E é exatamente essa resposta que eu estou buscando. Eu estou buscando nas urnas a resposta da população brasileira a esta dúvida que alguns segmentos ainda têm. E eu desejo democraticamente, submetendo o meu nome ao julgamento popular, ter esse julgamento popular nas eleições de 98. Okay. Voltando aqui... Fala, Gabriel. Senhor ex-presidente, eu queria saber do senhor, sem muita autopropaganda, se o senhor dorme tranquilo, mesmo sabendo que 150 milhões de pessoas te odeiam. Não exagera. Não exagera. 150 milhões não, até porque nós temos que... Veja bem, não é? E é por isso que eu desejo, eu repito, não é? Por isso que eu desejo submeter o meu nome ao julgamento popular, porque eu desejo saber realmente qual é o julgamento popular sobre o meu período como presidente da República e sobre as expectativas que eu possa despertar ainda no seio da população brasileira em relação ao nosso futuro.
É essa a resposta que eu busco. Cadê? Quem? Aqui. Show. Gostaria de saber a sua opinião sobre a grave crise social que o país está enfrentando do governo Fernando Henrique. Inclusive o desemprego, que é assustador, 1.600.000 desempregados só na Grande São Paulo. O desemprego, minha gente, realmente é enorme, é gritante. Nunca o país encarou e enfrentou um problema social como este. E o desemprego ele é causado, basicamente, por uma política econômica que está em curso. Há um desemprego inicial nesse mundo chamado globalizado, que é causado pela globalização. Os países ricos e desenvolvidos, por exemplo, ele tem desempregados. E quais são esses desempregados? Os desempregados nos países ricos e desenvolvidos são aqueles trabalhadores que, extremamente qualificados, recebem um salário compatível com essa qualificação. Por exemplo, um programador de software na Alemanha que ganhava $10.000 por mês está sendo despedido no início do processo de globalização, substituído o seu trabalho por alguém que na Índia, em Bangalore, por exemplo, faz aquele mesmo serviço por $1.000. Então, o desemprego no início do processo da globalização, no mundo desenvolvido e rico, afetou mão de obra extremamente qualificada e com remuneração compatível com essa qualificação da sua mão de obra. Nos países chamados emergentes, nas economias emergentes, como o Brasil, o desemprego pegou inicialmente quem? Exatamente o trabalhador com o sinal oposto. O trabalhador desqualificado, que nem com um processo de reciclagem conseguiu estar apto para enfrentar essa competitividade no mercado e que recebia um baixo salário. Então, vocês vejam que lá os órfãos da chamada globalização, lá no mundo desenvolvido, são funcionários qualificados. No mundo em desenvolvimento, são funcionários subqualificados. Então, esse é um desemprego que a gente entende tenha sido causado pela globalização. O excesso de desemprego, quer dizer, essa margem enorme a mais de desemprego no Brasil, vem sendo causada pela política econômica, pela política monetária e política cambial. O que é que significa isso? Taxa de juros extremamente elevada e uma moeda supervalorizada que retira lá os nossos produtos da competição externa pela supervalorização ou sobrevalorização do chamado real. Então, o que nós precisamos é de aprofundar as reformas, andar com as reformas, por exemplo, tributária, fiscal, para evitar que essas duas âncoras, a monetária e a cambial, proporcionem isso que nós estamos assistindo hoje, que não é somente o desemprego, mas é uma crise social sem precedentes. Aqui em São Paulo, cada vez que eu volto a São Paulo, eu encontro mais relatos e mais pessoas dizendo da insegurança com que vivem aqui na capital, dos assaltos que são feitos, enfim, desse clima quase de estado de sítio em que está vivendo as grandes metrópoles, das quais São Paulo, sem dúvida, é a mais importante. Oi, eu queria saber como que você responde hoje às acusações que foram feitas sobre o uso de drogas. Sobre o uso de drogas? Olha, isso aí já foi tão dito e tão repetido, não é? Eu quero dizer a vocês que todas essas acusações também são acusações falsas. Vocês sabem, conhecem a minha vida, não é? Conhecem a minha vida, que foi muito bem explorada pela imprensa e muito bem dita. Eu sempre fui uma pessoa dedicada a uma vida extremamente saudável, sempre fui desportista, não é? Sempre pratiquei os meus esportes, a vida ao ar livre, e nas vezes que eu posso falar com pessoas como vocês, eu sei que vocês gostam também muito de esporte, eu digo, olha, minha gente, vão para o esporte, vão para fazer uma atividade física, deixa essa coisa de droga de lado, porque não leva ninguém a nenhum lado. Então eu quero exaltar a saúde, exaltar a condição e o condicionamento físico como uma maneira que nós temos de administrar bem aquilo que Deus nos deu, que foi o nosso corpo. Se nós não administrarmos bem o nosso corpo, cuidando da nossa saúde, nós não saberemos administrar nada na nossa vida.
eu quero saber se, assim, você quer se submeter ao julgamento popular agora, né? Então eu quero saber se você não acha que o seu poder de persuasão é maior do que a capacidade de discernimento do povo, que não tem cultura e não tem a educação necessária e é facilmente manipulado. Veja que você me atribui um poder de persuasão que eu não sei se tenho. O que eu sei que tenho, bom, então se eu tenho, obrigado. O que eu sei... Agora, pessoal, o que eu sei que eu tenho é o seguinte, é o que muitos de vocês também têm. Eu não sei fazer nada na minha vida que não seja com paixão, com ardor e com vontade. Não a paixão piegas. Não. Vocês estão entendendo. Não é essa paixão piegas. Não, a paixão no sentido de me dedicar integralmente àquilo que eu estou fazendo. Então, às vezes vocês, como ela entende a persuasão, talvez seja a vontade que eu tenho de transmitir a minha verdade. Cada um tem a sua verdade. E eu gosto de transmitir a minha verdade com absoluta sinceridade e com absoluta convicção daquilo que eu estou dizendo. E não sou somente eu acredito que todos aqueles que estejam numa posição de homem público, colocando o seu nome ao julgamento popular, eles têm não somente o direito, mas o dever de passar a sua verdade. E deixe que a população, o povo, eu sempre digo, o povo pode ser inculto, mas não é burro. O povo é muito mais sábio do que nós podemos imaginar. E o povo é o que nós temos sempre que ver, minha gente. As grandes transformações sociais, as grandes mudanças históricas ocorridas no mundo em qualquer época que se considere, teve a decisiva participação popular. Então o povo... Bom, mas se você disser que foi manipulada, você também pode dizer que aqueles que saíram às ruas de cara pintada contra mim foram manipulados. E eu não acredito, quer dizer... Não. A manipulação, minha gente, a manipulação ela pode existir. A manipulação, ela pode existir, mas em determinado momento, em relação a um determinado segmento. A manipulação não é geral. É impossível haver uma manipulação global, minha gente. Não é possível. Ok, no próximo bloco a gente continua. Para lhe dar um tempo, volta! Beleza, voltando ao vivo aqui, SBT Programa Livre, com o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Garota, fala. Já que estava falando de manipulação, eu queria saber se você não acha que se tivesse sido tão ajudado pela Rede Globo, principalmente no seu último debate com Lula, que foi editado para passar no Jornal Nacional, se o senhor teria ganho as eleições. Olha, é preciso a gente voltar um pouco atrás, não é? E para ver como se realizou a eleição em 1989. Em 1989, eu era um candidato considerado azarão. Por quê? Porque eram as primeiras eleições democráticas depois de quase 30 anos de jejum, de abstinência eleitoral, não é? Depois do golpe de 64, nós ficamos quase 30 anos sem eleição para presidente. Então, em 89, o que é que se discutia, né? Com tantos nomes pesados da política nacional. Havia aí, já falamos do Lula, havia o Ulisses Guimarães, o Mário Covas, o Paulo Maluf, o Guilherme Afife Domingos, o Leonel Brizola, enfim. E havia um candidato a presidente que tinha saído do governo de Alagoas com um partido inexpressivo do ponto de vista de conhecimento da população e de capilaridade, ou seja, de representação nos municípios brasileiros. Então, naturalmente, não é nem porque a imprensa não quisesse. A minha candidatura não era dada nenhuma importância, que achavam que era uma brincadeira. Então, no primeiro turno da eleição,
o que nós assistimos foi exatamente isso. A grande mídia dando uma cobertura aos candidatos e, naturalmente, aqueles que eram conhecidos, até porque eu acho que a população queria saber mais dos candidatos que a população conhecia melhor, não é? No segundo turno foi diferente, porque no segundo turno, como vocês sabem, é plebiscito. É azul e vermelho, é branco e preto, não é? Não tem meio termo. O segundo turno foge inteiramente à racionalidade da eleição. Muita gente chegou e disse assim, não, eu votei no Collor porque eu não queria o Lula. Não, eu votei no Collor porque eu achei que o Lula ia fazer alguma coisa de comunismo no país. Essas coisas bobas, né? Esses raciocínios bobos, mas que naturalmente não significa necessariamente que se votou naquele candidato escolhido porque gostaria de votar nele. Então, no segundo turno, o que houve foi um posicionamento dos diversos órgãos de comunicação em relação a uma candidatura ou outra. Eu não concordo na questão da manipulação, o que dizem que a Rede Globo fez em relação ao debate, porque o debate foi transmitido ao vivo para todo o Brasil, em cadeia nacional de rádio e televisão. Então foi um dos programas, foi esse horário, um dos mais ouvidos, não é? Um dos maiores ibopes havido naquele tempo, foi exatamente o debate final entre Lula e eu na disputa pelo segundo turno. Então é difícil haver manipulação quando a transmissão é ao vivo. Que manipulação pode haver? Nenhuma manipulação. Eu acredito que fundamentalmente o que houve, do mesmo modo que no primeiro debate eu não fui bem, no segundo debate, eu acho que foi melhor que o Lula. Então, o que ficou foi a impressão do último debate. Mas a edição que eu estou falando é um resumo que foi feito para passar no Jornal Nacional. Eles fizeram um resumo de 6 minutos, que passou praticamente 1 minuto a mais do senhor falando do que o Lula. Bom, isso aí eu não imaginei, não peguei, não sei. Mas, fundamentalmente, o que houve foi isso. Quer dizer, o debate passou ao vivo. Primeiro eu queria dizer que eu tenho esperança de que você não vá para o segundo turno. E depois eu queria dizer que você, gostando tanto da natureza, por que o senhor não fez nada pelo meio ambiente? Nossa, peraí, não. E que você pode fazer mesmo sem ser presidente da República. Você não precisa disso. Sim, mas peraí, pessoal. Assim também não. Nossa Senhora. Olha, em relação a... Em relação à questão ambiental, o avanço que o Brasil deu na minha administração, olha, sou eu que estou dizendo. Não sou eu, minha gente, que estou dizendo. Isso aí são os próprios organismos internacionais. Não é? No que diz respeito à política indígena, à política ambiental, o Brasil deu um passo gigantesco. Nós realizamos aqui, em 1992, a maior conferência, tomando-se em consideração, para dizer se a maior, o número de chefes de Estado e chefes de governo presentes a essa reunião. Foram 158 chefes de governo e chefes de Estado. Estivemos reunidos durante 15 dias, lá no Rio de Janeiro, tratando exatamente de avançar com propostas ambientais para salvar o nosso planeta. Nós assinamos tratados da maior importância. Essa Conferência do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento é considerado um marco histórico na luta ambiental. Na questão indígena, eu não sei se vocês se lembram, mas nós conseguimos salvar os Yanomami. Os Yanomami estavam sendo dizimados pela ação dos homens brancos e por ação de uma política indigenista que os levaria fatalmente à extinção. E nós fizemos uma reserva de 8 milhões de hectares na Amazônia, exatamente para preservar uma das culturas mais antigas que se tem notícia nas nossas Américas. Na questão do nosso dia a dia, né, eu fiz incluir no currículo escolar uma disciplina de educação ambiental para que, desde a criança, né, na sua mais tenra idade, pudesse tomar conhecimento da importância que tem a nossa natureza. Não, enfim, eu acho que em relação à questão ambiental, nós demos um passo muito grande e eu quero até lembrar a vocês um episódio.
eu gostava muito, continuo gostando, hoje talvez um pouco menos, mas eu gosto de velocidade, eu gosto de esportes perigosos. E eu fazia jet ski. E uma vez, o Jacques Cousteau, o comandante Jacques Cousteau, que faleceu recentemente, o ano passado, ele chegou para mim e disse assim, eu queria lhe fazer um pedido, que você parasse de andar de jet ski. E eu disse, mas por que, comandante? Ele disse, porque o jet ski em geral, isso eu queria passar para vocês, o jet ski em geral é utilizado sempre naquela área perto da arrebentação, ou seja, perto da areia, em se tratando de mar. E é ali naquela região, naquela zona, em que os aleivinos, que são as ovas do peixe, vão buscar o calor necessário para a sua correta reprodução e desenvolvimento. E o jet ski passando ali naquela região, ele mata e aniquila bilhões e bilhões e bilhões de alevinos. Então ele disse, eu queria lhe pedir para que não usasse mais o jet ski, porque isso pode causar, as pessoas podem querer achar que isso é bom e vão querer fazer a mesma coisa, e isso afeta e causa um enorme dano à natureza. Desde esse dia eu parei de usar o jet ski, e quero também deixar isso com vocês, se vocês gostam de jet ski, que usem fora dessa região. Fala, garoto. Senhor presidente, eu queria... Bem, você, pelo jeito que está criticando o Fernando Henrique, você deve querer algumas mudanças, né? E eu queria saber como você pretende fazer isso, partindo de uma família oligárquica do Nordeste e com apoio de grandes interesses lá, que é mais do que sabido, que eles mantêm a miséria daquela população, para que elas não tenham educação, entendeu? E para dar o voto, os chamados currais eleitoreiros, né? Currais eleitorais, entendeu? Que usam esse voto, entendeu? Dessa população miserável que não tem educação, entende? E aí pode, de repente, eu não sei se foi o caso do senhor, mas é o que me parece, apoiar um certo candidato e esse candidato acaba vencendo. Eu quero saber, e com a bancada ruralista, né? Que é uma bancada ruralista que vende votos, né? Que é um absurdo. O Fernando Henrique, para tendo que aprovar algumas coisas, está tendo